hoje pela manhã no Tadel? Quantos estiveram aqui pela manhã? Ontem à tarde, os homens que foram ministrados receberam uma palavra poderosa. Amém? Então, avisa o pastor Clésio, seu Deus tem usado poderosamente. E eu creio que não será diferente nessa noite. Então, beba e seja cheio nessa noite. Eu creio que Deus, nossas famílias têm sido abençoadas. Gostaria que você estendesse as suas mãos. Vamos orar pela vida do pastor Clésio. Que ele possa, a graça e a unção de Deus possam continuar sendo derramados, a fim de que ele possa ministrar sobre nós aqui a palavra do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos pela vinda do pastor Clésio aqui, Senhor. Obrigado porque ele tem compartilhado, Senhor, daquilo que ele tem vivido na sua casa. E isso causa um impacto, uma diferença, meu Deus. E que não seja diferente esta noite. Que ele possa, Senhor Deus, ser usado pelo Senhor para falar aos nossos corações, trazer os princípios da tua palavra, para, Senhor Deus, as nossas casas serem melhoradas a cada dia, serem transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Quem está contente de estar aqui? Que bom, mais de meia dúzia. Irmãos, é muito bom estar aqui. Não é muito bom assistir esse vídeo, não é não? É desconfortante ver todos esses números, nos enxergarmos e vermos que tem tanto para fazer. E nós estamos brincando com tantas coisas. Corremos atrás de objetivos pessoais, planos pessoais. E o mundo caminhando para o inferno. Uma geração que se perde, vidas que se perdem, pessoas que vão-se embora. E temos brincado. Irmãos, é muito bom estar aqui, é um prazer. Apóstolo Ari, muito obrigado pelo convite, pastor Nilber, pastor Alain, que me acolheu. É uma honra, é um orgulho estar aqui. E vim para falar sobre família. E quando eu saio para ministrar sobre família, eu já brinquei hoje com os irmãos, que eu gosto de passar uma ideia de que eu tenho uma família maravilhosa, que é para ver se desperta em você de também querer ter uma família maravilhosa. Há exatamente 15 dias atrás, eu estava ministrando em Curitiba, e sentado, estava minha esposa e meus filhos. Então a minha ministração foi mais devagar, foi mais contida, porque eu não podia falar tanto, porque a minha esposa ia falar, quem que é mesmo esse marido aí que você está falando? E os meus filhos iam perguntar, mãe, de qual homem meu pai está falando? E como eles não estão aqui hoje, então vocês vão me ouvir falar um pouco. Apertem os cintos e vamos embora. Alguém prestou atenção nesse vídeo? Que 80% das pessoas que se convertem antes dos 18 anos. Se você não se converteu antes dos 18, a sua possibilidade de conversão depois de adulto é muito pequena. Precisamos investir fortemente nas crianças. Precisamos ter uma família estruturada para alcançar pessoas. Uma geração clama por pais. Tem um livro, eu não consegui trazer esse livro, muito joia, se chama Quem é o Seu Pai Agora? Uma geração clama por pais. Se você for rodar na cidade do Rio de Janeiro, quantos órfãos tem na cidade? Quantos órfãos? Talvez não consigamos nem calcular. Essa é a estratégia do inimigo, deixar pessoas órfãos, sem pais. Não sabe lidar com o pai, depois não sabe ser pai. Deus é o primeiro pai. Deus nos ensina a ser pai. Eu queria falar sobre família, então eu queria passar um pouquinho, hoje de manhã, depois que eu me dei conta, eu acho que eu nem li versículos hoje, né? Mas tudo bem, acho que os irmãos me entendem. Não, né? Então tá bom. Ali? Ah, então beleza. Então,
Então tá bom. Eu queria ler com os irmãos em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 24. Diz o seguinte, posso ler? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem, depois de ser maduro, ele sai da casa de seus pais, se une num relacionamento heterossexual apenas com uma mulher, uma relação monogâmica e baseada em fidelidade. Muito obrigado, viu, irmã? Então, o homem, depois de maduro, então se você não é um homem maduro, não se atreva a iniciar uma família. Para iniciar uma família, meninas, quem é moça bonita solteira aqui? Levanta a mão. Moças bonitas, solteiras. Dica para vocês: não case com um homem que não é maduro. Escolha um homem responsável, que vá cuidar melhor de você do que o seu pai. Difícil. Mas coloque esse princípio que você já vai começar a dar uma boa selecionada. Se ele não for maduro, ele não vai obedecer a Bíblia. Logo você está em perigo. Quer ficar em perigo? Não, né? Quer obedecer a Bíblia. Um homem maduro. Efésios. Eu não vou gastar muito tempo falando com os maridos, porque eu já gastei um tempo ontem falando com os homens. Mas antes de falar sobre a família, eu queria lembrar você do papel de cada um dentro de casa. Então, o marido tem que ser responsável, cuidar da esposa, relação heterossexual, monogâmica e de fidelidade. Efésios 5:25 diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É uma ordem de amar. Difícil, quase que impossível. Eu só acredito que isso aqui não é impossível porque é Deus que está mandando. Porque Deus não me manda voar se Ele não me der asas. Então, se Ele falou voa, é porque eu tenho asas. Eu, na verdade, tenho pena, né? Tenho pena no sobrenome, pelo menos. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então é um privilégio poder amar a esposa tal qual a igreja é amada por Jesus. Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha que coisa linda. Se você ama a esposa, isso é uma relação egocêntrica, porque você está se amando, porque ela faz parte de você, é uma com você. Então, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. 33. Não obstante, vós, cada um por si, também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a sua esposa respeite ao seu marido. Nossa, num trechinho pequeno, do 25 ao 33, são 8 versículos, nós encontramos 3 ordenanças. Marido, ame sua esposa, não as suas esposas, viu? Cada um tem uma esposa só. Belezinha. Voltando aqui, vamos falar um pouco com as irmãs. Eu já falei de manhã que não havia filhos no jardim. Logo, querida esposa, seu primeiro cuidado dentro da sua esposa deve ser com esse marmanjo mesmo. Faça cafuné nele, faça geleia para ele, faça o feijão do jeito que ele gosta. Por que você tem que ser tudo do jeito que o menino gosta? Faça do jeito que o marido goste, idolatre o cara, deixa ele pensar que é um rei e faça dele esse rei. O retorno vai ser só para você, tenha certeza disso. Tá bom? Não faça piadas sobre o seu marido.
na frente dos seus cunhados, na frente da sogra dele, muito menos na frente dos filhos dele. Valorize o seu marido. Aquilo que é valorizado aumenta o valor. Aquilo que é depreciado diminui o valor. É claro, isso serve para todos os membros da família. Então ontem eu até brinquei com os homens, né? Você não pode fazer um elogio para sua esposa e dizer: nossa, quando você não queima o feijão, ele fica tão bom. Isso não é elogio. Isso é uma ironia. Você está tirando uma. A mulher às vezes faz do mesmo jeito. Então ela dá uma cutucadinha, expõe o cara na frente de todo mundo, às vezes até com alguma intimidade. Isso não é legal. Isso não vem de Deus. Isso não gera crescimento dentro do casamento. Então eu quero ler também os versículos para as irmãs, né? Efésios 5, 22, todo mundo conhece. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não sou machão, não sou machista, mas tem uma ordenança aqui para as mulheres. Difícil de ser cumprida? Difícil. Nesses dias de hoje é pior? É pior. Mas não tem parênteses aqui, entendeu? Abre parênteses. Se o seu marido for corintiano, não precisa obedecer. Se o seu marido roncar, você está isenta de ser submissa. Não tem mais, não tem porquê, não tem vírgula. Seja submissa ao seu marido. Submissa significa submissa, tá? Tem tantas... eu tenho um amigo lá em Montemor que ele fala: a primeira coisa para você interpretar a Bíblia é você ler o que está dizendo. E o que está dizendo? Mulheres sejam submissas. Então, a minha interpretação desse texto é: mulheres sejam submissas. Uma revelação que eu tive. Provérbios 14. Vou encher vocês de versículos. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Que força que tem essa mulher, né? A mulher é incrível Hulk. Ela destrói a casa com as próprias mãos. De que forma? Eu não sei, irmãos, irmãs. Cuidado para você não derrubar a sua casa. Uma dica só eu quero dar para a senhora, sua esposa, e aproveitando para os maridos. Existe uma posição que algumas mulheres adotam, mulheres cristãs. Irmãos, eu estou muito livre aqui para falar, viu? Eu estou mais livre ainda, porque daqui a pouco eu tenho que sair correndo, não vou esperar o final do culto, ninguém vai brigar comigo, eu vou pegar o avião e vou embora. Então eu estou tranquilo, livre, leve e solto. Então eu estou falando rasgado, abertamente, tá bom? Então as mulheres, eu não sei se foram as mulheres, mas existe uma posição dentro de casa que a mulher, ela é intermediadora entre o pai e os filhos. E se você for ler a Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, pelo menos, não tem essa função. Sabia? Sabia, mulher? Você não é intermediadora, você não é uma decodificadora. O homem fala para você, aí você transmite para as crianças falam e você fala para o marido. Dá licença. Sabe o que eu falo para minha esposa? Dá licença. É que a nossa filha quer falar, então dá licença. Eu e minha filha, meus filhos, é um canal aberto. É claro que a mulher está assumindo essa posição, às vezes, porque o marido não quer conversar. Então eu digo para você, marido, tenha um canal aberto com seus filhos de comunicação. Para as irmãs, não obstrua a comunicação. Você não é decodificadora. Fala comigo que eu... Não. Por causa de exemplos ou de tantas outras coisas que vêm, as mulheres querem adotar essa postura de intermediadora. Não existe, tá bom? Deus não faz assim com a gente. Quem que é o intermediador? Tá certo que tem Jesus e o Espírito Santo. Certo, eles fazem parte da Trindade. Eu tenho acesso direto. Eu não preciso falar com o João, que fala com o Zé, que fala com o Bastião, que fala com Deus a meu respeito. Isso é outras igrejas que têm outros mediadores. Efésios fala do papel do marido, fala do papel da esposa e fala também do papel dos... De quem? Filhos. Mas eu vou ler Colossenses, eu enganei vocês.
Colossenses 3, versículo 21. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Como que o pai vai irritar o filho? Obrigando ele a comer beterraba e cenoura? Meu filho tem 10 anos, ele fica irritado de comer beterraba, cenoura e vagem. Não, isso aí a Bíblia tira fora. Mas o irritar é de uma forma desnecessária. É uma ordem sem sentido. É uma ordem unilateral. É um capricho seu como pai ou como mãe. Aí sim você vai irritar o seu filho. Agora, fazer as coisas certas para o bem dele, isso não vai irritar ninguém não. Tá bom? Efésios 6, 4. Quem é filho aqui, diga amém. Nossa, tem poucos filhos, né? Todo mundo é filho, rapaz. 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Na disciplina é no conhecimento, de torná-lo discípulo. Criai o seu filho para que ele seja discípulo de Jesus, não irritando com ordens desnecessárias, sem sentido. Falta de correção. Deixa eu ler apenas um versículo. Provérbios 22, 15. Quem está acompanhando? Mais de 10. 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A Bíblia manda chegar a vara na poupança das crianças. Porque a criança é astuta, ela é altiva, ela pensa que sabe. Converse com qualquer criança, ela pensa que sabe mais do que o pai, mais do que a mãe. Sabe não, sabe bem menos, viu filhos? É só porque você manipula o joguinho e papapá e o seu pai não sabe, você pensa que sabe mais do que ele? Isso aí é um detalhezinho. Isso é conhecimento tecnológico. Mas da vida, o seu pai que não sabe mandar um e-mail, continua sabendo muito mais do que você, tá bom? Respeito é bom e conserva os dentes, viu, criançada? Provérbios 23, 13. Vamos aproveitar que estamos aqui perto. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É só uma continha matemática. Você prefere não dar as varadas no seu filho e deixar ele viver? Ou melhor, dar a varadinha e tirar a alma dele do inferno? Qual você prefere? Pense. Será que vale a pena deixar ele crescer do jeito que quer? Ou dar a varadinha e tirar a alma dele do inferno? Chega a vara, gente. Bota esse menino no centro do céu. Economiza não. Chega a vara. 80% da vara entre 0 e 8 anos. O que faltou? Entre os 8 e 12. Depois aí, só se ele pedir mesmo. Se ele pedir, chega. Mas se tiver de boa, vamos por outros caminhos. Filhos, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o pessoal está falando aí que tem muita gente falando, nossa, minha sogra honrou demais o pai e mãe, porque ô mulher que está vivendo. O cara está mandando uma torcida e a sogra honrou demais, levou a sério esse quesito. Efésios 6, de 1 a 3, fala, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Colossenses 3, 20, abre aí comigo para você ler. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quem é filho aqui? Em tudo, obedecei a vossos pais, pois isso é grato fazê-lo diante do Senhor. Obedeça seu papai, tá bom? Hoje de manhã até falei com o pessoal, se o seu pai não te obriga a pecar, seu pai não é da igreja, o seu pai isso, aquilo, seu pai não te obriga a pecar, obedeça a ele, tá bom? Ah, o meu pai não quer que eu acesse Facebook. Não acesse, meu querido. Muito simples, quer viver mais ou quer viver menos? Belezinha? Falando de novo para as meninas bonitas e para os meninos bonitos, cuidado de casar com quem o seu pai não quer, viu? É muito sério isso.
Isso é uma quebra de autoridade, isso é uma quebra hierárquica, isso não vem de Deus, não. Seu pai e sua mãe só querem o melhor para você, ponto. Não querem o seu mal. Se ele fala que o Zezinho não é um bom candidato, se ele fala que a Mariazinha não é uma boa candidata, abra os olhos. Abra os olhos. Papai já viveu mais do que você, tá? Esses dias eu estava fazendo uma conta matemática que é o seguinte: as coisas hoje que são fabricadas, elas são melhores ou piores do que as de antigamente? De durabilidade. Piores, bem piores. Compra uma máquina de lavar roupa hoje, ela vence a garantia hoje, daqui uma semana dá um pau nela. A nossa avózinha comprou uma máquina de lavar roupa e ficou 40 anos com a máquina. Tem gente aqui que herdou a máquina da avó, não precisa nem fazer uma pesquisa. Tem gente aqui que herdou a máquina da avó e está usando até hoje. Deu uma guaribada e está funcionando. E a vizinha comprou há 3 anos e já teve que trocar. Logo, o seu pai com certeza é mais velho que você, foi fabricado antes de você. Ele dura mais e está com um material melhorzinho, viu? Escuta ele. Escuta papai e mamãe. Você só tem a ganhar. Família e o mover profético de Deus. Esses papéis que eu estou passando é só para você atinar que a Bíblia aborda assuntos para você dentro da sua casa. Você é pai, você é marido, você é mãe, você é esposa, você é filho, quem você é? Primeira regra para usar a Bíblia, não é para fazer guerra, tá? Olha o seu versículo aqui, ó. Olha o seu outro versículo aqui. A Bíblia não é para guerra. Quem usa a Bíblia para fazer guerra é o diabo. O diabo que chegou para Jesus e falou, não está escrito isso, então você atira. É o diabo que usa a Bíblia para causar confusão. Nós usamos a Bíblia para união, para vivermos melhor. Então pegue o seu versículo, tá bom? Cutuca não, viu? Eu vi gente cutucando. Cutuca não. Qual que é o seu versículo? Efésios tal, Provérbios, Colossenses. Pegue o seu e viva em cima dele. Família e o mover profético. Deus criou tudo em ordem. Tudo que Deus fez foi em ordem. Se você for ler Jó, o pastor estava citando Jó, né, o apóstolo Ari, Jó 38, 39, 40. Deus chega para Jó, presta atenção, gente, Jó. Deus chega para Jó, fala, vem cá, eu vou te mostrar quem eu sou. E aí Deus começa a abrir conforme, não tem na Bíblia inteira daquele jeito, sem humildade. Humildade, baixa estima, vai. Deus está se mostrando, Deus é Deus. Deus perguntou para Jó, é você que abre o rego para o aguaceiro, para os rios? É você que cuida da leoa? É você que cuida dos pitainhos? É você que chama o trovão e ele diz, eis-me aqui? É você que conhece os depósitos da neve? Foi você que mandou a onda quebrar o seu orgulho aqui? Deus falando de si. Deus é Deus. Ele colocou ordem em tudo essas coisas. Deus colocou o sol e colocou os planetas e deu uma ordem. Cada planeta tem uma circunferência em torno do sol. E vocês sabiam, não está escrito na Bíblia, tá? Pesquisa da NASA. A Terra tem um eixo central. Se ela fosse 3 centímetros, 3 centímetros é isso aqui, ó. 3 centímetros mais próximo do Sol, nós teríamos ebulições no oceano. Esquentaria demais o planeta. Se fosse 3 centímetros mais distante do Sol, não teria condição da vegetação crescer. Isso é ciência da NASA. Os caras não querem acreditar em Deus, alguns deles, mas os caras estão lá, testificando a sabedoria de Deus. Então Deus colocou tudo em ordem, tudo preciso, na família também. E Deus escolheu abençoar esse planeta através das famílias. Deus começou com família, quando veio para nascer Jesus foi através de uma família, e quando foi para começar o reinado de fé, pessoas de fé, com Abraão, foi através de família. Foi através de família. A sua família hoje está sendo chamada por Deus? Quem acredita que sim? Levante a mão, por favor, fala, a minha família foi chamada. Por isso que você está aqui hoje.
para a sua família ser diferente, para a sua família levar uma mensagem diferente. Aonde? Lá na vizinhança. Não tem como a liderança reunir e falar, vamos lá naquela vizinhança hoje? Vamos, agora vamos nessa? Vamos. Quanto tempo vão demorar para ir em todos os vizinhos aqui? 119 anos, isso se for todo dia. Agora você está lá, você é o luzeiro lá naquele lugar. Então a sua família sendo o luzeiro vai mudar de figura. O pessoal estava falando, né, na rua aqui, só tem gente da igreja, tem uma rua aqui, olha que beleza. Tem que mandar um pouco mudar de lá, viu? Ó, tem muito crente aqui, vamos mudar um pouco. Muda 2 famílias para lá, 2 para lá, 2 para lá, e vamos mudar outros lugares. Temos que abençoar outros lugares. Joel 2:28 apareceu ali. Deixa eu ler só esse pedacinho aqui, que eu queria mostrar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Eu quero dizer com isso, de que esse negócio de que o seu pai já está ultrapassado, isso não é bíblico. Na Bíblia não tem aposentadoria, viu, irmãos? Se você está esperando se aposentar para não fazer nada, você pode se aposentar do seu trabalho, mas essa questão de não fazer nada não existe na Bíblia. Você pode ir mais devagar por causa de uma limitação física, mas produzir é sempre, inclusive no reino de Deus, principalmente. Quando que o apóstolo Ari foi a época mais inteligente da vida dele, que ele estava no seu crescimento espiritual mais alto? Quando foi? Hoje, não, apóstolo? Hoje. Hoje ele está mais maduro espiritualmente do que há 30 anos atrás, quando começou o trabalho. Então, no reino de Deus, nós vamos caminhando e vamos acumulando coisas, e isso vai nos dando maturidade. Isso não vai nos deixando ultrapassados. Valorize o seu papai e sua mamãe, os seus pais espirituais, as pessoas que vieram antes de você. Eu quero ler esse trecho aqui de Joel para mostrar o seguinte: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões. Nós estamos cortando a visão das pessoas mais idosas, falando, senta aí que você não manja. Agora o novo é assim, é com essa barulheira, é cheio de tecnologia, é outros papos, cara. Tem nada a ver, meu querido. Joel diz que uma geração, não é essa, não é aquela. Quem é a geração 2013 sobre o Brasil? Nós, todos aqui, ó. Gente de 112 anos, parece que tem alguns aqui que de 112 anos, eu percebi. 112, com 12, com 70, com 20, com 5. Estamos todos vivos aqui agora. Somos uma geração. Então não preciso ficar, vai ser esse, vai ser... Somos nós. Você não está vivo agora? Deus espera algo de você e da sua família hoje, nesse momento, não no outro momento. Então essa unidade espiritual, apesar da faixa etária diferente, podemos ser unidos. O Espírito é um só. O Espírito é o mesmo. O Espírito envelhece? Não. Jesus envelhece? Também não. O Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que fala com uma pessoa de 80, fala com uma pessoa de 20, fala com uma pessoa de 10. Precisamos nos respeitar espiritualmente. Vamos para Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 4, versículo 5. Malaquias 4, 5 diz o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento é maldição. Se não tivesse o Novo Testamento, a Bíblia terminaria com maldição. Por que maldição? Porque o espírito de Elias viria para ferir a terra, e feriria porque não tinha coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É claro que isso tem uma implicação espiritual? Tem. Mas eu quero falar de uma forma natural. Se a nossa família não for restaurada, Jesus não vem. Está escrito aqui. E lá na frente, Jesus usa esse versículo em Mateus.
Ele fala, e eu, né, vou restaurar todas as coisas. E esse restaurar todas as coisas, então, está ligado com a restauração do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é promessa de Deus. O espírito de Elias foi o maior profeta do Velho Testamento. Depois de Moisés e Davi, é o homem mais citado no Novo Testamento. Como profeta é o mais citado. Elias não escreveu nenhuma palavra, nenhuma frase. Todos os outros escreveram, muitos. Ele não escreveu, mas fala do espírito de Elias, do espírito de Elias. Então esse espírito de Elias, depois a gente precisa então estudar a vida de Elias, que não estudaremos hoje. Esse espírito de Elias, o que ele vai fazer? Restaurar o coração dos pais a seus filhos e dos filhos aos seus pais. Quer que Jesus volte? Ame seu pai. Quer que Jesus volte? Ame seu filho. Restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É muito simples de entender, né? Precisamos restaurar o nosso amor, nossa comunhão, nossa intimidade, para que Jesus volte. Antes de mudar de versículo, de página, o versículo 4 diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Quais são esses estatutos, esses juízos? São muitos, estão em Deuteronômio, são 630 leis. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, nós ficamos, eu e minha esposa, durante muitos anos ensinando para os pais sobre como ensinar os filhos, e nós pegávamos um versículo aqui de Deuteronômio 6, versículo 7, que diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E a gente ficava falando, pega o filho, igual eu falei hoje, né? Rasga a folhinha da Bíblia e dá para o menino comer toda hora, e vai injetando Bíblia nele, e pá. Aí outro dia, né? Falei, vamos ler mais, né? E aí eu lendo, né? A gente lê sempre. Aí eu fui pegando todo o capítulo, aí eu entendi algumas coisas. Vamos ler do início do capítulo? Pode ser do versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta. Está todo mundo acompanhando aí? Deuteronômio 6, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Então, antes de inculcar no meu filho, o que isso tem que acontecer? Está no meu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Como que eu posso ensinar algo para o meu filho da Bíblia se isso não está no meu coração? Como que eu posso falar para ele, vamos amar a Deus, vamos orar a Deus, vamos estudar a Bíblia, sendo que eu fico também só na internet fazendo coisa errada? Vamos abrir um parênteses aqui? Eu quero lançar uma proposta para vocês. Pegue nesse mês de setembro, que é o mês agosto, né? Não, agosto já acabou, né? Setembro. Vê se você consegue, em família, desligar a televisão e o computador por uma semana. Eu faço isso sempre em casa. E é muito, muito bom. Vamos desligar por uma semana? Agora já fazemos sem resistência. Vamos. Desliga a televisão, desliga o computador, beleza. Tem um trabalho de escola para fazer, pode entrar e fazer.
Eu também não entro, eles também não entram. Sobra tempo, gente, demais, demais. Dá para ler a Bíblia, dá para orar, dá para cantar de trás para frente, dá para fazer o que quiser. Porque tem tempo, porque essas coisas tecnológicas tomam o nosso tempo. Quando foi em maio, estávamos lá conversando, minha esposa, eu e os 3 filhos. Eu falei, viu, vamos fazer o seguinte, vamos desligar a televisão por 1 mês. E eu pensei que iam me jogar pedras. Tudo bem. Meu filho só falou, não pode começar amanhã não, porque hoje tinha um jogo que eu queria ver. Eu falei, pode ver o jogo. Ficamos 1 mês sem televisão. Nesse 1 mês, nós conversamos tanta coisa em família. No domingo à tarde, você falou, o que nós vamos fazer, já que o Faustão está calado? Aí a gente precisa conversar, precisamos criar diálogo. E nós começamos a orar sobre um projeto que a gente está esperando de Deus para a nossa família. E começamos a conversar e dar vazão para isso. Quem vai topar? 1 semana, pelo menos, vai? Dou-lhe uma. Eu quero ver os adolescentes com a mãozinha levantada. Sem mensagens, isso, sem Facebook, sem nada. 1 semana. Só conversando com o papai, com a mamãe, com os irmãos, orando e cantando. Eu não vou deixar meu telefone para vocês ligar, porque vocês vão começar a ligar. Gente, é muito bom esse negócio. É muito bom, muito bom. 1 semaninha só, 1 semaninha. Desliga a TV, desliga o computador. Sobra tempo. Jovens, mas eu vou fazer o quê? Vai lavar prato. Vai lavar prato. Estou falando com sorriso, mas é sério. É muito sério. Vá tirar o lixo e pôr o lixo na rua. Lixo do banheiro? Lixo do banheiro. Recolher, põe dentro do outro lixo e põe lá fora, dentro da lixeira, no dia certo. Lavar o carro do papai. Passar a sua roupa. Tem muita coisa para você fazer, muita coisa. É só desligar toda essa porcariada, você vai ver que sobra tempo para viver. Tá bom? Essas coisas tecnológicas ajudam, facilitam, é uma beleza. Mas estão nos deixando bobos. Quer um exemplo? O GPS. Se eu perguntar para você aqui, para onde que é o norte, para onde que é o sul, a gente não sabe. Tem que pôr no GPS. O GPS fala, é para lá, é para cá. Eu preciso da máquina para saber algo tão simples. Antes, há 60 anos atrás, toda criança da Europa sabia tudo isso. Hoje não sabem mais. Para onde que é o norte, para onde que é o sul, leste, oeste, nada. Ajuda, mas nos deixa dependente deles. Ajuda seu papai e sua mamãe, viu? Essas meninas bonitas aqui, ó. Ajude papai e a mamãe a serem bons pais. Facilite a vida deles. Já tem tantos problemas, né? E o seu problema é porque hoje o sinal está ruim. Esse é o grande problema da sua vida. Ou o outro grande problema é que alguém falou uma mentira no Face. E para desmentir isso, nossa, nunca dá certo, né? Nossa, entendeu errado. E fica um forfé. Pare, vá viver. Vai viver sem Face. Você sabia que o seu vovô não morreu por falta de Facebook? Morreu por causa de outras coisas. Mas Facebook não fez falta. Internet não fez falta. Viveu. Eu pergunto para você, por que a minha avó, que não tinha máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, não tinha força elétrica na fazenda dela, não tinha água encanada, ela cozinhava, tinha que matar o porco, matar o frango, tirar a água da cisterna, lavar coisas lá no riacho. Sobrava tempo, cara, para contar história. Aí eu nunca descobri por quê. E hoje nós temos tudo e não temos tempo. Parte disso é porque eu sou viciado em tecnologia. E isso me prende, me aborrece, me segura.
Quem está comigo? Quem vai lavar prato para mamãe e papai? Gente, cristianismo é vida prática, viu? Cristianismo é vida prática, não é coisa de conhecimento, ir para pôr na estante, abrir a Bíblia no Salmo e deixar lá em cima da estante, não. É vida prática. O que você vai fazer depois de ouvir a mensagem? Ninguém vai lavar prato então? Tá bom, tudo bem, vamos tocar a vida sem lavar prato. A vida cristã inclui sacrifícios. Inclui sacrifícios de todo mundo que entra para o cristianismo. Se alguém fez uma propaganda para você, venha para a comunidade evangélica, todos os seus problemas vão acabar, você vai andar de Ferrari, vai comprar uma casa na Barra, vai não sei o quê e vai viajar para a Europa 3 vezes por ano. Mentiram para você. Cristianismo inclui sacrifício. Incluiu de Jesus? Você vai ser poupado? Você não será poupado. Inclui sacrifício seu também. Preciso render a minha vida para estar com Jesus. Para melhorar a minha vida dentro da família, eu tenho que me dispor de algo, de privilégios, de desejos, de vontades. Você acha que para ter você, para cuidar de você, o seu pai também não cortou alguns privilégios? Ele queria andar num carro melhorzinho, mais bonitinho, queria comprar uma moto, queria poder viajar para a Europa, mas ele não pode, porque ele tem que cuidar dos filhos. Pergunta para ele se está doendo. Não. Compensa. Ter você em casa compensa. Alegra o ambiente. Então, devolva a alegria para o seu pai, sem estímulo, sem nada. Comece a lavar a louça. A sua mãe vai falar, cara, Jesus está voltando mesmo. Viu? É brincadeira, mas adote essas coisas. Surpreenda a sua mãe, surpreenda o seu pai, surpreenda o seu filho. Amanhã chega em casa e fala, viu? Vamos começar um culto doméstico aqui diário? Ah, não pode essa hora, não pode essa hora. Então põe 3 horas da manhã. Boa. Aí vão arrumar um horário certo. Culto doméstico. John Wesley escreveu há séculos atrás. Em toda casa que tem alguém que saiba ler, tem que haver culto doméstico. Hoje, tem alguma casa aqui que ninguém sabe ler lá dentro da casa? Não, né? Pelo menos uma pessoa lá dentro de casa sabe ler. Alguns jovens não sabem mais ler, né? Porque escreve tudo, só as consoantes, né? Algumas palavras. Mas existe uma escrita normal, um português oficial. Sabe ler? Faça culto doméstico, leia a Bíblia. E Deus vai achar um espaço de tocar no coração das pessoas que moram lá. Belezinha? Quem está comigo? Então eu peguei muito no pé dos pais, ontem dos homens, hoje dos pais, e agora eu não estou pegando no pé dos jovens não. Estou dando para você motivo de viver, viu? Motivo de alegrar o papai e mamãe. Dê a sua contribuição para que a família seja diferente. Cuidado com os extremos, puxando muito radical para lá, muito radical para lá. Viva em Jesus tem alegria. Você acha que Deus é rancoroso? Careta? É só você subir ali a floresta da Tijuca, você vai ver que Deus não é careta não. Ele faz cada coisa, cada peixe estranho, cada animal esquisito. Deus é cheio de humor. Deus é cheio de nos surpreender. Vivemos em Deus, vivemos diferente. Noé e a sua família construíram a arca. Foi chamado a família de Noé. Deus chamou a família de Noé. Se hoje Deus falasse, eu vou, com água ele não vai mais destruir a terra, né? Vou passar um vento aqui e vou destruir. Então eu preciso tirar uma família, precisamos construir uma nave espacial. Qual família eu vou chamar? Quem que vai parar todos os seus projetos pessoais para construir algo que Deus quer? Irmãos, sorte a nossa que eu não fui Noé. Porque eu ia falar, de jeito nenhum. Parar minha plantaçãozinha aqui, matar meu cabrito, parar minha criação de galinha para fazer uma arca, se é que vai chover.
E isso porque Deus nem falou que ia demorar 100 anos para construir a arca, né? 100 anos fazendo a arca. Imagine Noé, passou a mensagem para os filhos. Para a sua pós-graduação em Harvard, venha correndo, precisamos construir uma arca. Está amarrado. Meu pai está gagá. Todos obedeceram os pais. O pai, né? Foram construir a arca. Você acha que é fácil colocar um casal de onça dentro da arca? Noé foi chamado para essas coisas. Você acha que é fácil? Noé ficou 1 ano dentro da arca, viu? Depois você faz as contas lá em Gênesis. Da data que ele entrou até a data que ele saiu, foram 40 dias de chuva. Depois a água foi baixando, mas ele ficou 1 ano dentro da arca. 1 ano e alguns poucos dias. Ficar limpando cocô de elefante. Ele fez isso. Imagine os filhos, se fossem os adolescentes hoje. Nossa, eu parei de ficar com meus amigos para ficar limpando esse cocô de elefante? Não iria. A família de Noé foi. Você iria com seu pai hoje? Seu pai reúne e fala: minha família, Deus está nos chamando para algo muito especial. Nós deveremos, no sábado que vem, visitar a irmãzinha tal, viúva, que não tem quem cuide dela. Nós vamos passar o sábado lá. Nós vamos cortar a grama do jardim dela, vamos lavar toda a louça suja, vamos pegar umas louças que estão lá debaixo da pia, escondida, embolorada, lavar também, lavar toda a roupa, passar toda a roupa, lavar o carro, abastecer o carro, levar um lanche e ao sair fazer uma oração abençoadora. Qual é mais fácil? Ficar limpando cocô de elefante 1 ano ou fazer isso? Visitar a irmãzinha sábado? Então vamos fazer, gente. Vamos surpreender as pessoas. Vamos nos dar para que a outra pessoa viva melhor. Quem está comigo? Perguntar de novo, é sua chance. Quem vai lavar os pratos para a mãe? Oh, Deus amado. Isso é duro, isso é duro. Outro dia me chamaram para pregar para jovens, não queria nem falar, deu medo de falar, eu falei, mas você fala, não tem resposta. Não é a resposta aqui, a resposta é amanhã, quarta-feira, sexta-feira. A resposta ao cristianismo tem que ser imediata. Trabalhe para que a sua família seja chamada. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Recentemente eu assisti um filme. Filme é filme, né? É um filme mostrando Abraão e quando ele foi sacrificar Isaac. Todo mundo sabe a história. Deus chegou para Abraão e falou: de você eu vou fazer uma grande nação. E Abraão começou a caminhar, não sabia para onde. Deus foi mostrando e Deus falou: vou te dar uma geração tão grande que você não consegue contar. E o anjo veio e falou: Sarinha vai ter um filho. Imagine, ela já está bem idosa, já passou os costumes das mulheres, ela não consegue mais, tá? Ela vai ter um filho. E Sara teve um filho, chamado Isaac. Anos depois, o garoto já espertinho, todo levado, Isaquinho, corintiano, e Deus chegou para Abraão e falou: sacrifica esse garoto. Vamos abrir um parênteses. Você acha que Abraão chegou para Sara e falou: Sara, querida, fique dormindo aí, isso 5 da manhã. Eu vou sair, eu vou sacrificar o Isaac. Daqui uma semana eu estou de volta para a gente continuar a nossa vida. Você acha que ia poder falar isso para Sara? Eu acho que não falou, não. Eu acho que ele falou: estou fora. Se eu falar isso para ela, eu serei sacrificado. Abraão pegou Isaac e começou a caminhar. A Bíblia relata a caminhada de 3 dias com os empregados. Chegou no pé da montanha. Abraão falou para os empregados: vocês fiquem aqui e eu vou subir com o garoto. Lá em cima na montanha, o garoto pergunta: cadê o cordeiro? E vocês sabem a história, tem uma conversa, não quero me deter a isso. Abraão começa a passar a corda nas mãos do garoto, de Isaac.
Isaac dá uns passos para trás. Isso no filme, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito nisso, assim, que acredito no que vai chegar. Abraão só olhou para ele. Agora imagine, Abraão tinha 100 e poucos anos. Isaac tinha uns 10 anos. Você acha que depois de caminhar 3 dias, subir aquela montanha, se Isaac começasse a correr, Abraão não pegaria ele nunca. Estaria até hoje correndo atrás. Não pegaria. Então, eu acredito que Isaac se deixou, se entregou, voltou, caminhou em direção ao pai. É uma figura de Jesus, Isaac. Se deixou, se entregou para a morte. Se entregou para a morte. O pai pegou esse garoto, promessa de Deus, promessa de Deus. O mesmo Deus que falou, vou te dar, a mesma voz falou, sacrifica. Ele não tinha dúvidas. Ele não amarrou aquela voz, ele não expulsou aquela voz, porque ele conhecia aquela voz. E Abraão pegou o garoto, colocou sobre a lenha. E na hora de sacrificar, o anjo veio e não deixou. E eu pergunto para você o seguinte: Deus sabe o futuro? Sabe. Deus sabia que Abraão sacrificaria? Sabia. Para quem que foi o teste? Para Deus? Era para Abraão tirar 10 com Deus? Não. Deus já sabia, não precisava. Imagino eu que isso foi para injetar fé no coração do próprio Abraão e agora do pequeno Isaac. Para Abraão descer aquela montanha, falando, nada mais me pega nessa vida. Nada mais me prende nessa vida. Nada mais me segura. Para onde Deus mandar, eu vou. O que Deus mandar fazer, farei. Abraão não desceu aquela montanha, ele saiu rolando com o menino. Porque Deus falou, não sacrifica, não sacrifica. E eu pergunto para você, você acha que Abraão teve que levar depois Isaac em psicólogo, em psiquiatra, para curar o menino? Não. Cuida desse menino aí, dá uns remédios de tarja preta para ele, porque ele pensa que eu sou bruto, que eu sou animal, que eu sou um assassino. Fala para o menino que eu amo ele, fala para o menino que ele é amado, fala que ele é isso, que ele é aquilo. Quantos psicólogos ele levou Isaac? Nenhum. Quantos psiquiatras? Nenhum. Por quê? Porque Isaac batia no peito e falava, meu pai é um homem de Deus. Não tinha mais conversa. Você acha que ele ia jogar bola e os meninos, seu pai é assassino, cuidado com o seu pai, hein? Seu pai mata você. Não tinha nada dessa conversa, porque a conversa lá era invertida. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus. A sua família, o seu cristianismo começa se o seu coração está voltado para Deus. Não tem como eu ir para Deus através de conhecimento. Não tem como eu mascarar uma vida cristã. Não tem como eu deixar de fazer algumas coisas práticas e dizer que sou cristão. Eu sou cristão se o meu coração está ligado em Deus. Abraão desceu daquela montanha muito feliz, porque Deus deu pela segunda vez Isaac para ele. Já tinha dado lá atrás e agora Deus deu de novo. E Abraão desceu. Imagine quando ele subiu. Ele falou, mas e quando eu voltar? E se Deus não ressuscitar? O que eu vou fazer da minha vida com todos aqueles planos que Deus tinha me dado? Agora eu sacrifico o menino, assim, aborta tudo, para tudo, eu vou me enforcar, o que é que eu vou fazer? O que eu vou falar para Sara? E tantas explicações. E a crise que deu dentro dele. Imagine ele voltando da montanha, do lado de Isaac. E Isaac com lágrimas nos olhos, de ver que o pai dele era um homem obediente a Deus. Isaac desceu numa confiança de que naquele homem que era o seu pai, ele poderia depositar a própria vida, tudo que tinha,
Porque Abraão não tinha caprichos pessoais. Abraão não estava fazendo aquilo para ter um carro mais bonito. Abraão não estava fazendo aquilo para ganhar status. Abraão não estava sacrificando Isaac para ser falado o melhor entre os homens, para isso, para aquilo. Não! Abraão estava em obediência à palavra de Deus, e Isaac percebeu, viu isso, desceu a montanha, alegre com o pai, chorando, rindo. Meu pai é um homem de Deus, a nossa família é uma família de Deus, faremos proezas, nós vamos mover coisas sobre essa terra, porque a nossa família tem um coração em Deus. O seu coração está em Deus ou está nessas coisas da terra? Você está enxergando aqui? Igual Ló, Abraão falou, pode escolher. Ló olhou e viu a campina do Jordão, bem irrigada, boa para pastos. Ele falou, é ali. E Ló foi ali, foi abrindo concessões, fazendo isso, fazendo aquilo. Chegou lá no centrinho do inferno terreno. Quando o anjo chegou e falou, Ló, sai daí, chama todo mundo. Ló foi lá chamar os seus genros. Vambora, negadinha, vai pegar fogo isso aqui. Os caras... A Bíblia diz que eles pensavam que Ló estava com gracejos. Traduzindo, estava com piadinha. Ô Ló, a gente sabe uma piadinha boa também do português, quer ouvir? Ló chegou lá rico. Ló se apartou de Abraão porque era rico. Saiu de lá só com a roupinha do corpo e com mais 2 filhas. Que ainda tiveram uma grande ideia de gente que não só vivia em Gomorra, mas gente que deixou Sodoma e Gomorra viver dentro delas. Vamos dar cachaça para o papai, a gente tem relação com ele para deixar herança para o nosso pai, geração para o nosso pai. É um pensamento mundano, um pensamento de gente torta, não é pensamento de cristão. Então não interessa se você tem a carteirinha. Já leram Raabe, uma prostituta. Se não leram, leia lá em Mateus, está lá. Raabe, está na genealogia de Jesus. Quem que era Raabe? Uma prostituta. Uma prostituta de uma grande cidade promíscua. Recebeu os espias. E a mulher já tinha ouvido falar de Deus, que ela falou, eu sei que Deus vai nos entregar nas suas mãos. Como é que eu faço para ficar viva? Nós vamos dar proteção para você. Estabeleceram lá um sinal, todo mundo sabe a história, e falaram para ela, no dia que viermos aqui, quem estiver dentro da sua casa não vai morrer, pode chamar todos os seus familiares. Estudando isso com os meus filhos, o meu caçula falou, pai, e se ela chamasse alguém que não era da família? Eu imagino, foi o que eu respondi, falei, filho, quem estivesse dentro da casa dela, sobreviveria. Imagine a cena, uma prostituta, nós não sabemos quantos dias demorou depois dessa conversa dela com os espias até a destruição. Sabemos que antes de 7 dias não aconteceu, porque eles ficaram 7 dias rodeando. Então, pelo menos 7, vamos deixar por 7, mas acho que talvez até uns poucos mais. Mas 7 dias, a prostituta trazendo pessoas para dentro da casa dela. E os vizinhos, nossa, o negócio ali está pegando fogo. A turma só entra e não sai. Imagine Raabe dizendo para o pai, para os cunhados, olha, o negócio aqui vai arder. Os israelitas estão vindo ali, vai destruir tudo. Como é que você sabe? Eu conversei com eles. O quê? Mataria ela na hora. Então a voz dela teve que ser algo convincente. Algo de que ouviu de Deus, algo que viu pessoas de Deus para convencer o outro. Ela ia dizer para os caras, eu acolhi o inimigo aqui dentro da minha casa. Nossa, era muito fácil pegar Raabe, levar lá para os príncipes de Jericó e falar, olha, ela recebeu o inimigo, vamos enforcá-la. Ela convenceu as pessoas da casa dela. Ló era sobrinho do pai da fé. Raabe era uma prostituta. Olha que destinos diferentes. Trocando em miúdos, não basta você ter carteirinha de crente de uma igreja. Eu sou membro da igreja. Ló era parente do pai da fé, gente, dá licença. Parente, chegado.
Raabe era uma prostituta. O que vale é se o seu coração está voltado para Deus. Seu coração está voltado para Deus ou está para as coisas? Está para a campina cheia de irrigação? Voltando para Isaac. Isaac cresceu nessa confiança de que era amado pelo seu pai e amado pelo Deus de seu pai. E isso foi injetando fé no coração deles, do amor entre eles, do romance entre os dois. E Isaac passou isso para os seus filhos. E quando você chega lá em José, antes de morrer, falou: Deus há de nos visitar, Deus há de visitar o nosso povo, e Ele vai nos tirar daqui, vai nos levar para a terra que prometeu para o vovô. Quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos, não é para ficar uma cinza minha nessa terra. Eu quero o que Deus tem para mim, não quero outra terra. O Egito era o que há naquela época, era a tecnologia. Quem tinha computador bom naquela época, estava tudo lá no Egito. Quem tinha iPhone, iPad, não sei o que, era tudo do Egito, ninguém mais tinha. José falou: não me deixa aqui não, nem os meus ossos nessa terra cheia de coisa boa. Terra boa é aquela que Deus prometeu, é a terra de Canaã. Eu quero ir para lá, não deixe os meus ossos aqui. E se você for ler a história, os carinha quando saíram, estava lá, carregando os ossos de José. Isso é fé. Isso é fé que veio do homem que falou: não importa obedecer outras coisas, importa obedecer a Deus. Você quer obedecer a Deus? Ame a sua família, cuide da sua família, ore com os seus, faça culto doméstico, lave os pratos, vai cuidar da viúva. Tanta coisa para fazer e a gente fica aí querendo estudar, querendo isso, aquilo. Muita coisa prática para fazer, muitas coisas. E eu me economizo porque eu não posso me gastar, eu não posso sujar minhas mãos, eu não posso gastar o meu tempo, eu tenho que ficar jogando essa porcariada aqui na internet, ao invés de cuidar de pessoas. Uma geração está sendo perdida, milhões de crianças indo para o inferno, enquanto eu estou brincando. Gente, se nós não acordarmos, essa geração vai passar. Só que a outra vem pior. Meu filho precisa ser melhor cristão do que eu sou. É muito simples. Se ele for pior cristão do que eu, o filho dele pior do que ele, e o outro pior, daqui a um dia está todo mundo no inferno de novo. É a turma de Ló. Filho, cresça em Deus, busque em Deus. O Salmo diz que o filho é como uma flecha na mão do arqueiro. Por que a flecha? Porque a flecha vai onde eu não vou. Ela vai além. Atirar o meu filho, por isso eu quero lançar os meus filhos para longe, no reino de Deus, Que Deus te abençoe, que o seu coração seja convertido ao Senhor, não às coisas desse mundo, não às coisas religiosas. Deixa eu falar um segredinho para você, você não consegue ser melhor cristão aqui dentro da igreja do que você em casa, sabia? Aqui você dá uma camuflada, dá uma disfarçada, e todo mundo pensa que você é um cristão de gente boa. Mas em casa não é. Você não consegue ser melhor aqui do que lá. Em casa você é o verdadeiro cristão. Porque em casa religião não entra. Em casa máscara não cola. Você não consegue disfarçar na frente do seu filho, na frente da sua esposa. Lá você é pobre, cego, nu e cru. Do jeito que você é lá. Mas aqui não, aqui eu dou uma disfarçada e todo mundo que pensa que eu sou um bom cristão. Irmãos, cristianismo é vivido dentro de casa. Aqui é celebração, aqui é festa para Deus. Como que eu vou celebrar se lá eu não celebro? Se lá eu não tenho vida com Deus? Vamos acordar, ter uma vida diferente, uma vida prática. Não estou falando isso para te acusar, não. Eu falo isso para me acordar, viu? Porque eu sou tudo isso que eu estou falando de ruim aí, menos o Ló, porque o Ló já morreu. Mas todos os exemplos sou eu, é a minha vida. Se eu não parar e viver diferente, eu vou pensar que viver é isso que eu estou fazendo. Preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Pastor Nilber, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos.